Voltando. Voltou? Vou seguir Voltou, onde a gente voltou. parou. Então, fazer um resumo aqui de 2 Pedro, de 1 Pedro 2, né? No versículo 1, então, nós vimos o quê? Ele compara esses falsos profetas, esses falsos mestres com os falsos profetas do Antigo Testamento. Aqueles profetas não eram salvos, eles estavam dentro da comunidade cristã. Dessa maneira, eles foram resgatados da corrupção, assim como todos aqueles que participavam do povo de Israel, mas a gente sabe que nem todos eram eleitos. Todos participavam desse resgate instrumental. E então, mas no versículo 12, na tua versão, eu pedi para te dar uma lida do 1 Pedro Segunda 2, Pedro 2 Pedro, 2:12, né? 1 Pedro 2, 12. 1 Pedro 2:12. Segunda 2, 12. Pronto. A minha versão tá assim, ó. Mas estes, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem e hão de perecer em sua própria corrupção. Como eles escolhem um versículo isolado e depois falam de nós, né? Aí está dizendo que essas pessoas foram feitas para isso, ok? E eles vão perecer na sua própria perdição. Depois, no final, para a gente defender a segurança eterna, ele vai dizer que, no versículo 22, aconteceu-lhe o que diz aquele provérbio tão verdadeiro: o cachorro volta ao seu vômito e a porca lavada volta a volver na lama, né? Espojador de lama. Ou seja, essa pessoa nunca nasceu de novo. Ela é porca, ela é cão, né? Ela é porca, ela é cão. Então, ela não é um filho de Deus. Também vale ressaltar que o nascido de novo não vive na prática do pecado, 1 João 3,9, não pode viver pecando. E essas pessoas aqui são cheias de avareza, que é pecado, cheias de adultério, que é pecado, cheias de todo tipo de corrupção. Ou seja, não são pessoas resgatadas mesmo de fato da impureza. Elas são pessoas entregues à sua própria corrupção. E isso significa que elas foram tiradas de uma maneira instrumental, estão dentro da igreja e depois se levantam e eles mostram quem não são. Outro texto que a gente pode usar também para isso é 1 João, capítulo 2, verso 19. Que ali ele falou sobre falsos mestres. João vai falar sobre falsos mestres também. 1 João 2, vamos no 18, tá? 18, filhinhos, já é a última hora e tal coisa ouvistes que o anticristo vem, e até agora surgiram muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. E eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Por quê? Por quê? Por que, Arminiano? Porque se eles fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se manifeste que não são todos do nosso. Então, ali em 1 Pedro, aquela redenção daquelas pessoas é só aparente. Ele parece, mas não é. Depois você acaba percebendo que ele não foi. E foi um resgate, né, instrumental. A pessoa estava ali junto com o povo de Deus, mas na verdade nunca foi do povo de Deus, nunca foi eleito. Show de bola. E isso demonstra quanto a eleição é algo secreto, né? A gente não consegue ver quem é o eleito e quem não é. Muitas vezes parece, e daí vai aparecendo a sujeira da pessoa. E só depois, então, que a gente vê. Né? Mas Mas, enfim, justamente por isso, e é justamente que por isso a Bíblia manda a gente pregar a toda criatura, justamente porque nós, seres humanos, não sabemos quem são essas pessoas. eu sei. Nós não sabemos quem são essas pessoas escolhidas por Deus, só Deus sabe. Então, a nossa querida tinha até uma outra pergunta para fazer, que era só
só para encerrar aqui, que os arminianos gostam de usar muito, é a presciência, né? Eles dizem que não existe predestinação, somos eleitos pela presciência. E eu já ouvi até alguns falando que essa eleição pela presciência de Deus é através de algo que Deus viu na gente, que a gente ia responder positivo ao seu chamado. Porque em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 2, diz assim: eleito segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. A eleição de Deus baseada na presciência, ele elege a gente baseado em alguma coisa de bom que ele previu na gente? Não. Ó, quer ver no próprio versículo no próprio versículo, essa ideia ela é destruída, porque ele diz assim, ó, eleito segundo a presciência de Deus Pai, seja o que for presciência, em santificação do Espírito, olha a proposição, o que é para? Ou seja, a pessoa foi eleita pela presciência para a obediência, não por causa da obediência dela. Ela foi eleita para a obediência. E a aspersão do sangue de Cristo. Então ela foi eleita para a obediência e para receber essa aspersão do sangue de Cristo. Não porque ela obedeceu e recebeu isso. Então é a própria proposição. E se você pegar todas as versões bíblicas, você vai ter essa proposição para a obediência e aspersão. Então seja o que for presciência, não é porque você obedeceu e nem porque você escolheu receber o sangue, mas foi para que você recebesse isso e obedecesse. Outra coisa que obediência aqui, se você vê o que quer dizer, como está junto com o sangue de Cristo, está falando de fé. Ou seja, a obediência no Novo Testamento é uma obediência de fé, é uma fé na palavra de Deus, que concorda e obedece, é uma fé genuína, verdadeira. É esse tipo de obediência também. Não a mera obediência carnal, né? De mandamento, faz isso, faz aquilo. Não, é uma obediência que recebe a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, tem tudo isso nesse texto. Aí, certo debate, um dia, o Carlos Valade, menino bastante conhecido aqui, em um debate com o Gran Conato, disse que a fé de Efésios 2:8 não era um dom de Deus, mas sim obra do homem, porém não meritória. É brabo, né? Não tem nem o que falar, né? E se a gente for lá no capítulo de Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós é dom de Deus? A fé a graça, a fé. É tudo. O isto é neutro, está falando sobre tudo que vem antes. Ok? E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie delas. Outra coisa, se a fé fosse algo, claro que a fé eu opero ela, né? Mas se ela fosse algo natural, que o homem operasse por suas capacidades e faculdades, então a salvação voltaria a ser por obras de novo. Não teria graça, né? Se a fé fosse desse jeito que eles falam, né? Então você não tem graça. Então, a fé ela é colocada em contrapartida, em discordância com obras. Né? Por quê? Porque a fé ela se arrima nas promessas de Deus e não na força do seu braço. Deus prometeu, então ele fará. Então, é impossível ser arminiano se você tem fé. Porque Deus prometeu que não vai deixar eu tropeçar. Judas 1:24 que a gente leu lá. Deus prometeu que ninguém seria arrebatado das mãos de Jesus. Então não tem como eu... João 10:26 em diante. Então não tem como eu ser uma pessoa com fé sendo arminiano. Não dá. Como é que eu vou ter fé? Que fé é essa? Uma fé que se arrima onde? No quê? No que eu faço? Não nas promessas de Deus? Né? Aí ele argumenta dizendo que não é Deus que concede a fé. E uma coisa que eu achei interessante é que na nova tradução da linguagem dos dias de hoje, que é uma tradução que poucas pessoas gostam, quando a gente lê 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo, vou ler o versículo 13 e 14, para você ver como é que eles traduzem essa passagem aqui, que diz assim, ó: ele fez isso, apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado, e ter perseguido e insultado.
Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé, e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Mano. Então, É uma tradução porque ele fala que ele era infiel, né? Então a tradução é sem fé, é uma pessoa incrédula, pessoa que não tinha fé. em E a outras fé, traduções não traduz como fé, mas sim incredulidade. isso. Mas dá no mesmo sentido, né? Aí eu achei bastante E interessante, porque é uma tradução que o pessoal condena bastante por ser contemporânea, mas traz algumas coisas bem importantes que faz a gente abrir e despertar nossa mente para algumas coisas que a gente não enxergava. sim, eu não gosto de ler a nova tradução também, mas eu gosto de fazer devocional às vezes com ela. Pego, sento na rede ali e leio, Evangelizar é entendeu? ótimo. Exatamente, é bom, né? Enfim. Tem algum outro versículo que queira aplicar? Eu acho que não. Eu acho que por aqui foi uma live bastante produtiva. Eu acho que a gente conversou bastante, eu acho que esclareceu vários pontos aí, e principalmente essa visão arminiana. E várias coisas, eu acho que tudo, vamos dizer aqui, faz sentido nenhum. Não tem. Foi muito bom o bate-papo. Depois a gente podia fazer alguma outra, a gente pode marcar uma outra hora. Em vez de falar, a gente defendeu agora a doutrina da segurança eterna, né? Agora, Pode em vez de ser. falar sobre defender ela, a gente poderia fazer uma live só sobre os textos que falam sobre a segurança da salvação. Então, em vez de Pode defender ser. daqueles textos que eles acham que falam em perda, a gente fala só sobre aqueles da segurança eterna. Porque Pode eu tenho ser. até a gente pode usar até, na verdade vai ser muito extenso, a gente vai ter que fazer umas 20 lives. Tem um texto na internet que é de um autor desconhecido, 80 razões pelo qual um crente não perde a salvação. E tem 80 razões pelo qual um crente não pode perder a salvação. É muito interessante aquele texto, né? Claro que A a gente não gente vai pode marcar. conseguir abordar tudo, mas A seria gente pode interessante. marcar na outra oportunidade, a gente trazer sim, fazer uma live para a gente poder explicar, para que as pessoas possam de vez abandonar essa incredulidade e essa insegurança de saber se vai ser salvo, se não vai, e por aí vai, porque isso daí é um pensamento, para mim, totalmente leviano, que a Não, gente pode marcar. isso é crueldade, né, com a palavra de Deus. A pessoa que age assim, ela tá. Mas a gente não. Eu posso, antes do final, eu posso comentar dois textos que a gente não leu aqui, que os Pode arminianos ser. gostam de usar. Hebreus capítulo 6. Porque eles podem dizer que a gente não leu esses textos, né? Eles acham que esses textos são tão. Hebreus 6, Paulo, eu creio que Paulo escreveu Hebreus. Hebreus 6, Vai, Hebreus 6. deixa eu achar aqui. A minha Bíblia está. Achei aqui. Tá, eu vou ler rapidinho. Então, eles leem a partir do versículo 4, né? Porque é impossível que aqueles que foram iluminados uma vez, provaram o dom celestial, foram feitos participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, né? Estão crucificando novamente para si mesmos os filhos de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que embebe a chuva e muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, da parte de Deus. Mas se ela produz espinhos e abrolhos, é descartada e está próxima de ser queimada e maldita. Ok? Então eles usam esse texto para dizer que a pessoa perde a salvação, porque essas pessoas aqui foram iluminadas, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo. A questão é muito simples. Eu posso dizer assim, se Deus deixar de existir, o universo desaparecerá. Mas isso acontece? Não. Então a linguagem do escritor de Hebreus aqui é chamada fenomenológica. O que é isso? Ele estava demonstrando que é impossível, que se isso acontecesse, seria impossível. E ele está usando uma linguagem forte.
de exortação aqui. Então, não existe uma inferência de que isso que acontece é possível acontecer. Só que o arminiano entende isso, porque ele está usando essa linguagem aqui. Então, você tem também outras coisas que não aparecem no texto. Primeiro, não é dito que essas pessoas nasceram de novo. A palavra regenerado não aparece ali, porque o escritor de Hebreus evita usar essa palavra, se essa pessoa nasceu de novo. Outra coisa, ser participante do Espírito Santo. Balaão, ele profetizou. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Balaão, mas Balaão não nasceu de novo. Né? Saul, ele recebeu o Espírito de Deus, mas não era uma pessoa regenerada. A Bíblia diz que Deus deu outro coração para ele, não um novo. Isso é um outro tema também, porque a promessa da nova aliança não é Deus dar um outro coração, mas um novo. E Saul, ele recebe outro coração para agir de outra maneira, mas não recebe um novo coração. Então, você vê isso. Ser participante do Espírito Santo, provar dos poderes do mundo vindouro, né? E tudo isso não quer dizer que a pessoa nasceu de novo, não quer dizer que ela foi regenerada. Esse texto aqui, a gente pode ver Judas também, que operou milagres, né, em nome de Jesus, e mesmo assim não era regenerado. Né? Então você não tem. E outra coisa é o versículo 9, ó. Mas quanto a vós outros, ó amados, estamos persuadidos de coisas melhores e que comportam, na minha versão, comportam a salvação, mesmo quando que falamos desta maneira. Ou seja, ainda que eu esteja falando dessa forma, eu espero de vocês coisas que acompanham a salvação. Ué, mas essas pessoas aqui não eram salvas? Isso aqui não acompanhava a salvação? Não. Ele está dizendo que não. Ele está dizendo que espera dessas pessoas coisas que acompanham a salvação. Ainda que ele fale dessa maneira forte, exortativa. Né? Então, você vê, aí o arminiano coloca a Bíblia contra ela mesma, com vários versículos que a gente já leu ali. Depois ele vai falar sobre... Você pode ver que ele usa uma linguagem bem forte, e depois ele fala sobre as promessas de Deus, versículo 13 até o 20. Quem tiver a Bíblia pode ler. O outro texto que eles usam é Hebreus 10, né? Da mesma carta. Ele fala, né? Lá no versículo 26. Porque se voluntariamente continuarmos pecando depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de fogo colérico, na minha está aqui, e juízo, que está pronto a consumir os adversários. Aquele que viola a lei de Moisés pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas morre sem misericórdia. Quanto maior castigo pensais vós que merecerá aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por imundo o sangue da aliança, no qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Ou seja, o que ele está falando aqui? Primeiro, a pessoa que vive voluntariamente pecando, não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas o que a gente leu lá em 1 João 9? Aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Ou seja, essa pessoa não nasceu de novo. Né? Então, para ela, óbvio, só resta expectativa do fogo do inferno. Né? Mas o que é interessante aqui, que o arminiano ele sempre fala de obras quando ele lê esse texto. Mas esse texto não está falando disso porque ele está falando de alguém que pisa o sangue do Filho de Deus, e ultraja o Espírito da graça. Por quê? Porque é uma pessoa, nesse contexto da carta, ele era um judeu que conheceu o Evangelho e voltou a sacrificar animais por templo, abandonou a fé, entendeu? E essa pessoa, ela está pisando o Filho de Deus. Não está falando de obra, que a pessoa pegou e perdeu a salvação porque foi ali na esquina e olhou uma mulher, ou, né, que muitos pensam assim, não, está falando uma pessoa que abandonou a fé cristã. E a gente sabe que isso não pode acontecer com os eleitos de Deus. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo Jesus, e porque Paulo fala em Romanos 8, que todos aqueles que são justificados, ou seja, que recebem a fé, eles serão glorificados. Ou seja, não tem como alguém que tem fé genuína se perder. Essa pessoa, primeiro, não é regenerada também. Então, eu espero ter ajudado bastante aí na exposição, né? Apesar dos nossos problemas com a internet.
Vamos marcar outra live para a gente explanar aquele assunto, que a gente possa trazer também mais compreensão para o pessoal. Perfeito. E foi muito bom, muito produtivo. Eu acho que muita gente, principalmente os arminianos que no início ficaram aí falando de institutas, mas aqui foi só Bíblia, viu? Foi só mostrando a Bíblia. Nem que teve institutos, nem Calvino, nem nada. Então vamos encerrando por aqui, né? Vamos lá. Encerrando por aqui. Muito obrigado aqui.